Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Pregando o Evangelho de Cristo. Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e hoje vamos analisar uma das parábolas mais importantes que o Senhor Jesus pregou no seu ministério lá na Palestina, a parábola do joio e o trigo. E vamos analisar como o inimigo ele infiltra a igreja os dias de hoje e como podemos neutralizar e identificar a ação dele na nossa igreja. Antes que tudo, eu peço que dê like no vídeo, se inscreva no canal, vai lá no meu canal de Facebook, Pregando o Evangelho de Cristo, curte. Aí eu estou postando diariamente devocionais para edificar a sua vida. Então, meus amores, vamos a começar o estudo de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. E lá está escrito: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Continuamos depois, a partir do versículo 36, onde o Senhor Jesus dá uma explicação a seus discípulos da parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, meus queridos. Glória a Deus. Que promessa maravilhosa. Quando os justos resplandecerão como o sol junto ao Pai. Então, meus queridos, vamos a começar o nosso análise. E, em primeiro lugar, fiz uma pesquisa, porque não todos aqui somos agricultores e às vezes não sabemos o que é o joio. E eu vou explicar o que é o joio e quais são as desvantagens dele em um campo de trigo. Então, o joio é uma erva terrível, chamada tecnicamente de Lolium temulentum.
é o nome científico da planta, sendo uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folhas, se assemelha muitíssimo ao trigo, tornando inviável arrancá-lo do meio do trigo. É um hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas. Olha aí que interessante, hein? Essas toxinas podem causar dano à saúde de humanos e animais se é consumido. Agora, já quando o trigo amadurece, perde a semelhança com o jojo, e é ali que essa erva é arrancada e jogada ao fogo. Então, meus queridos, aqui vemos que o jojo, ele é uma planta danina, é uma praga que cresce junto das plantações de trigo, que no início ela confunde muito com o trigo, mas no final a semelhança desaparece e não tem perigo de ser juntado no celeiro com o trigo. Então, meus amores, esta parábola fala sobre a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles. Aleluia! Então, vai chegar um momento que o Senhor vai separar e vai dar a medida justa para cada um. Então, ali o Senhor Jesus explicou sobre a existência de alguns símbolos que ele colocou, porque ele pregava em parábolas, em histórias simples para pessoas simples, entendeu? Para que entendessem. Então, o homem que semeia a boa semente, esse é Cristo, é a palavra dele. Já havíamos estudado a parábola do semeador, aí a semente era a palavra. Então, essa semente que se está falando aqui agora são dos filhos do reino, são aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, aqueles verdadeiros cristãos, aqueles que vão ser separados e vão resplandecer na glória do Pai. Então, o campo em que é semeado esses filhos é o mundo, é a terra. Aqui o Senhor Jesus tem os seus. Mas o inimigo, que é Satanás, ele planta, ele semeia ali o joio, que são os seus filhos. São os filhos da iniquidade, os filhos da perdição. Aqueles que estão tentando atrapalhar o trabalho da igreja hoje. E os ceifeiros seriam os anjos, os ceifeiros que na ceifa, que vai ser o fim desta era, a consumação do século, como o Senhor Jesus falou, eles vão a separar o trigo do joio. Então, onde quer que Cristo plante crentes verdadeiros, a fim de darem frutos para a glória dele, Satanás planta falsos cristãos. Olha aí, meus queridos, que fazem oposição a esse trabalho e atrapalha a colheita. Já na parábola do semeador, olhamos que Satanás rouba muito a semente. Agora aqui ele planta falsos cristãos aonde existem cristãos verdadeiros. E a palavra deles, a pregação deles é atrapalhada por esse inimigo que é plantado. E muitos não se convertem porque eles atrapalham muito o trabalho da igreja. Então, a semente de Satanás opôs-se a Paulo no início de seu trabalho missionário. Lembrando que o apóstolo Paulo foi um dos fundadores da igreja primitiva, principalmente na comunidade gentia, fora a comunidade que não era judaica. Então, Satanás sempre teve oposição ao trabalho ministerial de Paulo. Vemos no livro de Atos, capítulo 13, que havia um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. E no versículo 10, Paulo fala assim:
filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, esse Bar Jesus, ele foi usado como cavalo de Satanás para atrapalhar o trabalho ministerial de Paulo. O procônsul da época estava sendo aconselhado por esse Bar Jesus e Paulo estava pregando para ele e Bar Jesus atrapalhava para não ser convertido o procônsul, entendeu, meus queridos? Então Paulo dá esta amonestação na palavra de Deus para esse personagem. Então, Satanás opôs-se a Paulo como faz hoje com a igreja. Então, como o inimigo, como o demônio e suas hordas, eles atrapalham hoje o trabalho da igreja. Em primeiro lugar, usando um evangelho falso. Vamos a abrir as Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha o que está escrito. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, os irmãos da igreja da Galácia, na época de Paulo, estavam sendo bombardeados com falsas doutrinas e eles estavam acreditando. E aqui o apóstolo Paulo está deixando claro da existência desse falso evangelho, que hoje em dia abunda muito nas igrejas e está sendo pregado e muitos estão indo à perdição por engano, meus amores. Outra forma em que o Satanás atrapalha o trabalho da igreja hoje em dia é plantando falsos apóstolos. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 13. E lá está escrito: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos fingem ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, meus queridos, aqui vemos, além de plantar um falso evangelho, planta falsos apóstolos, falsos pastores, falsos evangelistas que levam essa palavra de perdição e enganam a muitos. Até o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, ele é um enganador. Então, seus servos não são diferentes, hein? Enganam e destroem muitas vidas. Outra forma de parar o trabalho da igreja que Satanás está tentando nos dias de hoje é plantando uma falsa justiça. Vamos a Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas, e que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus
e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando que ele orava muito pela salvação dos israelitas, porque ele tinha certeza que eles tinham selo com Deus, mas eles confundiram a justiça de Deus para colocar a sua própria justiça. Eles eram muito religiosos, eles tinham uma religiosidade muito acentuada. Jesus comparou eles como sepulcros caiados, por fora eram muito formosos e bonitos e por dentro estavam cheios de morte e de ossos podres. Então, eles pregavam a palavra de Deus, mas não a praticavam. E então, sometiam as pessoas a uma falsa justiça e confundiam a mente deles, entendeu? Então, outro jeito é plantando uma falsa justiça. E temos aqui outra forma que Satanás usa para atrapalhar o trabalho da igreja hoje é plantando falsos irmãos, falsos crentes. Então, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, esse é o apóstolo Paulo, hein? Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Então, o apóstolo Paulo estava anunciando a presença de falsos crentes nas congregações que o queriam destruir. E assim acontece hoje, meus queridos. Quantos estão hoje na igreja, não escutam a pregação, só vão fazer fofoca, só vão acusar aqueles irmãos, só vão criticar, só vão fazer a coisa que está errada, meus amores. Então, os falsos irmãos hoje abundam nas congregações e nós temos que discernir e achar eles para julgar o pecado que eles estão cometendo. No fim, essa inimizade entre as duas sementes que hoje existe culminará com um falso Cristo. O filho da perdição se oporá ao filho de Deus. O ministério da iniquidade se oporá ao ministério da piedade. A meretriz do sistema religioso que hoje está surgindo, hein, meus queridos, combaterá, isso está em Apocalipse capítulo 17, combaterá a noiva. Quem é a noiva? A igreja verdadeira. E haverá uma trindade satânica. O diabo, o anticristo, que é a besta, o falso profeta, para opor-se à trindade divina, o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No fim, todas as forças satânicas serão derrotadas pelo Filho de Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Até o fim, o verdadeiro e o falso crescerão juntos. Então, lembra que o joio e o trigo são semelhantes no início? Bom, até o fim, até essa diferenciação seja feita, eles vão crescer juntos e Deus os separará. Nosso trabalho não é limpar o mundo, meus queridos, embora devamos fazer o que podemos para melhorar a sociedade como cristãos. Entendeu, meus amores? Isso não significa que não devamos usar a disciplina na igreja local. Então, como vamos enfrentar essa situação, hein? A igreja não é o reino dos céus. Deus ordena que julguemos o pecado e disciplinemos os cristãos que impedem o crescimento da igreja por causa de seu viver ímpio. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 15 até 18. Palavras do Senhor Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento
de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, meus queridos, aqui Jesus, ele nos dá a orientação de que fazer com aqueles irmãos que estão atrapalhando o trabalho da igreja hoje. Então, Satanás trabalha enquanto dormimos. Não tenha dúvidas disso. Em uma igreja apática, há espaço para que Satanás plante falsos cristãos. Vamos ver o que está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículos 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar. Mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, meus queridos, vamos a deixar de ser apáticos e deixar-nos de importar com as coisas, porque Satanás ele está aproveitando essas brechas para colocar os falsos cristãos na nossa congregação. E aqui fala, o preguiçoso, o homem sem juízo, a sua colheita está cheia de espinhos e os seus muros em ruínas. Então, vamos a avivar o nosso ministério. Tá bom, meus amores? Outra coisa, é importante que estejamos atentos. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. Façam isso. Compreendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. Este período de trevas. A noite está quase acabando. O dia logo vem, a vinda do nosso Senhor. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias nem em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Glória a Deus, aleluia. O Paulo está orientando, gente. O dia, o amanhecer está chegando. Vamos a deixar a carne, os desejos da carne, as coisas deste mundo e vamos a nos revestir com a armadura da luz, meus amores. Então, temos de tentar os espíritos. Outra coisa, temos de tentar os espíritos para detectar quando Satanás está em operação. Gente, o inimigo está infiltrando a nossa igreja. E é bom nós tentarmos, nós julgarmos, discernir quem é e quem não é de Deus. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, pessoa, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual
vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, meus queridos, isso não é julgar, mas antes exercer nosso discernimento espiritual a fim de ver se as pessoas realmente pertencem a Cristo. Qualquer pode confessar que Cristo veio em carne, mas aqui não quer dizer que todo que confesse é, senão o comportamento dele, a mudança, o renovo do coração. Se essa pessoa que vem do mundo com suas iniquidades, ele entra em santidade e começa a mudar de vida, está demonstrando que ama Jesus e que confessa a Ele como que veio em carne e deu sua vida por nós. Mas aquele que fica no mundo, na iniquidade, no pecado, esse espírito não vem de Deus e é um que a gente tem que lançar fora da nossa congregação, porque vai atrapalhar o trabalho da igreja. Então, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, Deus nos chama, senhores, meus irmãos, o Senhor Jesus nos chama a discernir, a procurar, a olhar, a não ser confiante, a vigiar, a não ficar dormidos, estar atentos, porque o falso evangelho, os falsos apóstolos e profetas, a falsa justiça e os falsos irmãos é o que mais abunda hoje nas congregações, meus amores. Então, não vamos a deixar que eles atrapalhem o trabalho evangelístico, o trabalho da igreja. Muitos hoje falam, eu não vou entrar na igreja porque aquele irmão fez coisa errada. Mas para você que não é convertido e não aceitou ainda Jesus, eu te dou um conselho, meu irmão. O joio está na igreja, mas você não tem que se deixar levar por falsas doutrinas. Aceita a Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que o aceita, ainda que morra, viverá. Então, não se preocupe por essas outras pessoas. Vai pelo caminho que está certo e sua vida prosperará. E sua habitação nos céus estará preparada para a sua morada eterna. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Pai, para te agradecer por essa palavra maravilhosa, por essa semente que o Senhor plantou no nosso coração. Pai, abençoa a vida daquele irmão e irmã que está nos assistindo hoje. Traz prosperidade, traz todo tipo de bênçãos para eles e a sua família, Pai. Pai, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria para poder detectar aqueles espíritos que não vêm da parte de Deus e que o maligno plantou para destruir o nosso trabalho e o nosso ministério, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu estou muito feliz mesmo, porque cada vez que eu faço este vídeo eu aprendo tanto. Eu fico tão feliz porque estou passando uma palavra de salvação. E acredito que o Senhor está muito orgulhoso do trabalho que estamos fazendo. Então você não fique por detrás. Pregue a palavra de Deus. Mande tudo que você conhece para frente. Não guarde essas pérolas em seu coração. Transmita para que outros tenham a oportunidade de conhecer a verdade. E seu galardão estará preparado para receber lá no céu. Porque se você foi fiel no pouco, você será colocado a dirigir no muito, meus amores. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.